Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E hoje estou aqui com a presença ilustre da Bárbara Andrade. A Bárbara é psicóloga natural de Brasília, pós-graduada em saúde mental e desenvolvimento humano pela PUC do Paraná. É filha de imigrantes e cidadã do mundo. A gente vai querer saber sobre esse assunto. A Bárbara, ela é fundadora da Navegante Psicologia Intercultural e co-founder do Ponto de Partida Podcast. Só nesse tempo que ela tem de experiência, ela já dedicou, escuta, já ouviu pessoas em mais de 24 países, com ênfase em acolhimento para mulheres e imigrantes, e é coautora do livro Mulheres que Transformam Mulheres. Bárbara, muito obrigado pela tua presença. Vai ser muito bom falar com você aqui. Temos muitos assuntos. Que isso, a honra é toda minha, estou animada, entusiasmada. É curioso isso da gente estar do outro lado da cadeira, né? Semanalmente ali a gente entrevista, conversa com pessoas, e é tão legal esse processo, assim, né? Eu acho que hoje vai ser ainda mais, né, entusiasmante estar do outro lado, conversar com vocês e contar um pouco da minha história também. Obrigada pelo convite. Maravilha, maravilha. Não, a honra é toda nossa. Para você que está assistindo esse episódio, já se inscreve aqui no nosso canal, já deixa os teus comentários, que a gente vai ter o maior prazer de te responder aqui, e também compartilha esse link, porque é um tema extremamente sensível. Eu vou dar um passo atrás, Bárbara, para a gente chegar no hoje. Quando você despertou para essa área de psicologia? Era pequenininha, já na adolescência, um pouco maior? Como é que você despertou para essa área tão sensível? Ah, é muito legal ouvir essa pergunta. Faz muito tempo que alguém me pergunta isso, assim. Há muito tempo eu não escuto essa pergunta. Mas é curioso porque o meu encontro com a psicologia não foi uma coisa muito direta, assim, ou eu não pensava nisso desde sempre. Mas eu sempre fui uma menina muito curiosa, assim, atenta, né? Ligada a questões ali de pessoas. Então, assim, de prestar atenção. Eu acho que esse ponto da atenção ele é muito importante. E tinha uma outra coisa na minha infância também que hoje tem correlação, né, com o trabalho que eu faço, é que eu sonhava com essa coisa de conhecer outros países, né? Legal. Então eu lembro, por exemplo, que no ensino médio eu estudava muito sobre relações internacionais. Pensava, gente, que interessante, né? Conhecer outras culturas, estar em outras culturas. E aí foi uma surpresa muito boa, né, ter a possibilidade de descobrir na psicologia essa oportunidade. Então, a escolha desse curso também ela foi muito motivada porque na época eu trabalhava numa empresa e eu tive a grata assim experiência de trabalhar com outras psicólogas. E eu gostava muito, né, de ver o trabalho delas ali na prática, ver o que é que elas faziam, a forma que elas acolhiam as pessoas. Eu acho que isso foi uma escola que não aula nenhuma de vocacional ali, né, de conhecimento Sim, vocacional, teria me entregado o que o comportamento delas acabou por me entregar. Então foi um pouco por aí a trajetória. legal, legal. E você percebe que a gente ouve muito essa história, né? Que a gente vive hoje num mundo doente, né? E num mundo em que as pessoas têm muitas doenças e muitas delas no âmbito emocional, sentimental, né? Você acha que isso tem aumentado ou isso é uma coisa que sempre existiu ao longo da história e às vezes as pessoas que não davam atenção para isso? Eu tendo a achar pela prática e por tudo que a gente estuda que tem mais a ver com a segunda hipótese, assim, né? Motivo, assim, de muita luta mesmo, eu acho que motivo de muita psicoeducação e letramento, a gente chegou num momento da vida em que a gente tem condições de falar um pouco mais sobre essas questões. Então, não é que elas não existiam antes, né? Sim. Agora a gente se instrumentalizou, a gente entendeu, bom, eu posso dar nome ao que eu estou sentindo, eu posso entender o que é que está se passando comigo, e não é um problema dar nome às coisas, né? Sim. Então, a gente também assiste o efeito um pouco reverso, às vezes, de uma hiperdiagnosticação, as pessoas dando diagnóstico para tudo, são efeitos desse processo, mas eu acredito que há mais ganhos, né, em a gente poder falar sobre saúde mental, poder falar sobre o que cada um está sentindo, né, pessoas que nunca tiveram essa oportunidade, iniciando pela primeira vez um processo terapêutico, e aqui é um podcast internacionalizado, mas a gente principalmente está falando com pessoas do Brasil, né, que é Sim.
país mais ansioso do mundo. Então, a gente Caramba. invariavelmente precisa falar sobre isso, né? Precisa realmente estar atento a essas questões. Caramba, incrível. Eu não sabia dessa informação de que o Brasil é um dos países, ou o país mais ansioso do mundo, né? É curioso a gente analisar isso, porque a gente tem talvez 3 maus aí relacionados a essa questão, né? Se eu tiver equivocado, você fica à vontade para me corrigir. Normalmente, quando a gente fala de uma pessoa que é muito voltada para problemas do passado, a gente trata muitas vezes como uma depressão, não é isso? A pessoa que no presente deixa para depois, não consegue tomar decisões, ela é uma procrastinadora, né? E uma pessoa que só fica voltada para o futuro, ela tem ansiedade. Ou seja, é uma dificuldade de lidar com o tempo, né? Isso aqui é um ponto, Sim, né? Do que sim. aconteceu, do que pode acontecer e do que está acontecendo. E aí Uhum. gera essa confusão e no final das contas gera essa instabilidade emocional. É mais ou menos por aí? Eu acho que esse fator tempo ele precisa ser considerado, né? Porque até se a gente pensa em como cada um dos sofrimentos psíquicos foram estudados ao longo do tempo, o fator tempo ele é muito importante. O fator histórico-cultural é muito importante. Então, de fato, eu concordo contigo que hoje a gente experimenta uma aceleração desse tempo, né? E a nossa relação com esse tempo também tem sido muito sofrida. Então, é um fator, sim, que influencia na maneira em que a gente vê a vida, na maneira em que a gente absorve as nossas experiências, na maneira em que a gente, né, vive, é o nosso modo de ser e estar no mundo. Então, a nossa relação com o tempo, não raro, esse é um tema que aparece muito dentro, né, das sessões de psicoterapia. Essa semana mesmo, na semana passada, na verdade, eu tive a oportunidade de participar de uma palestra presencial da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, não sei se você já ouviu falar, Não, é uma não médica conheço. aqui do Brasil, muito interessante o trabalho dela, é uma médica que trabalha com cuidados paliativos, né? Uhum. E o curioso disso tudo é porque é uma área que ela começou a trabalhar, eu até me identifico um pouco, né, quando eu comecei a trabalhar com migração, que é uma área que as pessoas nunca deram atenção, assim. Qual que é a intenção dessa médica em cuidar daquelas pessoas que já estão morrendo, né? Qual que é a importância disso? E aí eu fiquei muito tocada na palestra dela, porque ela falou muito sobre essa questão do tempo, né? O quanto que o envelhecimento e a própria morte mesmo, assim, né? Elas são processos que é inerente em quem está vivo, né? E o Sim. que parece é que a gente não se prepara para esses momentos. A gente fica querendo não falar sobre isso, ou querendo, Sim. não vamos tocar nesse assunto. E aí ela usa uma analogia de que esse momento da vida é como se fosse um deserto. Você vai chegar nesse deserto, só que a grande verdade é que as pessoas descobrem lá na frente que elas não se prepararam, que elas não estocaram Sim. água, que elas não estocaram comida, que elas. E aí, fazendo essa analogia com a vida que a gente vive mesmo, né? O quanto que você cuidou de você, o quanto que você cuidou das suas relações, o quanto que você cuida da sua saúde física, né, para chegar nesse momento. Então, esse fator temporal realmente é muito presente. A gente parece que vive achando que vai ser imortal, né? Não é bem assim. Não é assim. Sim, cara, fantástico. É mais pura verdade. Quando a gente vai ver, já é 40, é 30, já é 40, já é 50, já é 70, e a vida Sim. passa e a gente. Você vê, por exemplo, né? Eu sei que eu tenho pais com mais de 70 anos e eu falo isso para eles. Eu falo assim: ó, vocês não perceberam ainda, mas agora o alvo dos golpes são vocês, né? Exato. São as pessoas, né? Um bandido, uma pessoa, né, mal intencionada. Agora vocês são o foco. Às vezes quer subir num lugar que já não tem mais a idade que subia há 10 anos atrás, quer fazer Sim. uma limpeza na casa inteira, só que já não tem mais 40 anos, 30 anos, e isso acaba gerando problemas como quedas, né? Outros acidentes, outros traumas, né, que podem acontecer, porque às vezes a pessoa não virou a chave de que, opa, peraí, isso aqui não é mais para mim, porque a minha saúde, ou a minha idade, ou o meu momento é outro, né? E é muito Sim. legal conversar contigo, porque, assim, desde a fundação da nossa empresa, né, dos nossos negócios, eu sempre me preocupei com esse ponto, sempre. Porque eu entendia o seguinte, que todo o planejamento, né, planejar é você Uhum. começar antes, é você sentar friamente
e analisar se você tem condição financeira, se você tem a condição documental, se você tem uma perspectiva de trabalho, se você está indo para um local, às vezes a pessoa vai para um local que é um frio incrível, e a pessoa não consegue se adaptar ao frio. Por exemplo, faz uma mudança, implodindo as pontes no Brasil, vende tudo e chega num país que ela não aguenta o clima, nesse nível, né, de falta de planejamento, por exemplo. E a questão familiar é muito forte, porque eu costumo dizer uma coisa, Bárbara. Eu falo assim, ó, por mim, todas as pessoas deveriam fazer ou uma migração ou uma imigração. Ou seja, ou sair da sua cidade, pelo menos uma vez, né, para ir viver um período numa outra cidade, ou num outro país, porque para mim fez um diferencial absurdo na minha vida, né? Me transformou numa outra pessoa completamente diferente do que eu era. Então eu indico, eu falo para as pessoas fazerem isso, né? Mas o ponto aqui, legal, já para deixar a questão da pergunta, é como que a pessoa consegue se preparar emocionalmente para ficar longe de quem ama, familiares, amigos, parentes, dependendo do caso, até marido e mulher, porque dependendo um vai sozinho na frente, ou filhos. Dá para se preparar para isso? Ótima pergunta, e eu tendo a acreditar nas sincronias, assim, de temas, né, e de assuntos que vão emergindo, porque fazem 2 semanas, Fábio, que eu tenho falado sobre esse tema, sabe, em ambientes diferentes e conversado com colegas. Eu conversei com uma psicóloga que ela está fazendo a pesquisa de doutorado dela a respeito disso, né, dessa preparação, é como se a gente chamasse da pré-imigração, né, é aquela pessoa que está num momento de tomada de decisão muito importante. E aí, respondendo a sua pergunta, se tem como se preparar, o que eu percebo é que as pessoas, elas oscilam entre 2 extremos. É assim, ou eu não me preparo de jeito nenhum, porque eu entendo que é impossível se preparar, não dá para se preparar, vamos mesmo com tudo aqui, né? Ou eu fico com a sensação de que eu preciso prever todas as coisas e eu preciso criar a garantia, né, de um plano mirabolante na minha cabeça que não vai funcionar do jeito que eu imaginei ou que eu idealizei, né? Sim. E eu trago esses 2 extremos porque o que a gente trabalha todos os dias ali com o nosso paciente é, ok, você precisa entender que em alguma medida, mesmo que você se planeje, você vai acessar coisas que vão sair desse planejado. Não tem como planejar o implanejável, né? Sim. Não tem como você, por exemplo, perceber como é que você vai se sentir se você ainda não chegou lá, né? Talvez chegando lá você sinta outras coisas, você seja impactado de outra maneira. Isso é um ponto. Mas não é porque a gente não pode controlar tudo que a gente não vai fazer um trabalho, um dever de casa, de minimamente estar ciente de onde é que você vai pisar. Então, essa é a perspectiva em que eu trabalho e essa é a perspectiva que todos os dias, assim, né, os pacientes aqui no consultório, com outros psicólogos que trabalham comigo, eles acessam, né? Eu acho que é uma tomada de consciência muito grande, é uma psicoeducação também muito grande, e a gente tem essa humildade que a gente não sabe de tudo. Um exemplo para mim clássico disso é quando eu tenho uma oportunidade, conversando com os colegas que trabalham comigo também, ali na clínica, de falar sobre casos, por exemplo, que a pessoa está na 4ª mudança de país, na 5ª mudança de país, ela já mudou, já expatriou, já repatriou, já... E aí tem-se achar que essa pessoa agora já sabe de tudo. Não, já conheço as culturas, eu já sei o que é passar por um inverno rigoroso, eu já sei o que é me adaptar a uma cultura completamente nova. Então, eu tô isento, né, de passar por qualquer problema. Sim. E não é assim, né? Porque aí entra um outro fator tempo que a gente está comentando aqui junto também. A vida ela é muito mutável. Enquanto a gente passa por esses processos, a gente também está mudando. A gente também está sendo exposto e vivendo isso em primeira pessoa, né? E de forma ativa. Pode ser que uma mudança que você fez há 10 anos atrás não tenha tido o mesmo impacto da mudança que você vai fazer amanhã ou depois, né? Então, é um trabalho, assim, de muita conscientização que eu acho que vai de encontro ao que vocês fazem também, né? São conversas verdadeiras e honestas ali com a pessoa para que ela saiba onde é que ela está pisando, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer assim para as pessoas, pelo menos foi o exemplo que eu utilizei. Eu falo assim, ó, tira a pressão. Tira a pressão. Fala, né? Primeiro, fala para o menor número de pessoas possível. Porque quando você fala para muita gente, você acaba criando uma expectativa.
E, necessariamente, nem todo mundo torce por você. Tem gente que Exatamente. torce para dar errado, né? O É. que eu costumo dizer para as pessoas? Eu falo assim, ó, fala que é uma coisa que você vai fazer, que você está tendo oportunidade agora, você vai ver se você gosta do país, se você não gostar, você volta. O Brasil sempre vai ser o teu país, você sempre, né? Eu, pelo menos, amo o meu país, amo o Brasil. Não, eu falo para as pessoas, ó, evita explodir ponte. O que é explodir ponte? Nunca mais eu volto para essa porcaria, que não sei, né? Aquela coisa toda que a gente costuma ver as pessoas Exato. fazendo, né? E tem Isso é um uma propaganda lixo. para isso, né? O pessoal, as pessoas dizem, né? Coloca fogo no navio, não olha para trás, É, como tipo, se tudo fosse eu não concordo porque você também está não. jogando uma responsabilidade como se fosse o fim do mundo. Como se você, como se aquilo ali, né, o Brasil, deixasse de ser uma possibilidade, um plano para você. Até É. então ele era o teu plano A. Hoje ele pode ser o teu plano B, pode ser o plano C, pode ser... Então, só isso aqui já dá uma leveza absurda no teu Uhum. processo. Por quê? Gostou? Gostou. Não gostou? Volta. Pô, eu gostei, achei legal, tal, mas Uhum. ó, para morar para mim não fez muito sentido. Voltei, acabou, em paz. E uma outra coisa que eu Uhum. costumo dizer também, que eu falo, aqui eu falo para os meus pais, para os meus sogros, que eles já têm uma idade mais avançada, eu falo assim, ó, eu moro no aeroporto. Uhum. Ou Muito seja, bom. eu tô a 10 horas de vocês. É uma noite de sono e eu chego, né? Então, eu Uhum. calculo mais ou menos, estou em Portugal agora, então eu considero ali o tempo do voo, né? Então eu falo, ó, eu não estou a não sei quantos quilômetros de distância, ou não sei, em outro continente, ou não, eu estou a 10 Uhum. horas de vocês. Ou seja, eu saio num dia, eu chego no mesmo, ou chego no máximo no dia seguinte. Então, isso Sim, também traz uma leveza. Outra que eu falo normalmente, vou ali rapidinho e já volto. Tudo, exatamente. tudo Uhum. para tirar aquela Muito bom. pressão de que, ai meu Deus, e agora? E não sei o quê, e tal. Isso me fez muito Uhum. bem, né? Fez Legal. com que as coisas ficassem mais fáceis para mim e para eles, né? Para minha família e para eles, né? Como um todo, para os meus amigos e tal. Então, isso trouxe uma paz, uma paz para tentar. Se der certo, ótimo. Não deu certo, vamos lá. O Brasil está lá me esperando. Muito legal. Eu acho interessantíssima a sua perspectiva, assim, primeiro isso de o cuidado com quem se comenta, né? E às vezes, aí é um fator cultural, é um traço muito do brasileiro, né? A gente acaba pessoalizando muito as coisas, né? Por ser essa cultura de mais extroversão, de mais acolhimento, é uma cultura muito relacional. E aí a gente, às vezes, está passando por esse processo e a gente não quer comentar com alguém porque comenta, a pessoa às vezes dá uma resposta que não é o que você esperava, e aí você pessoaliza aquilo. Ah, é porque fulano não me apoiou, né? Ou talvez. E eu concordo contigo, algumas pessoas realmente não vão dar esse apoio. Mas se você decidiu imigrar, você precisa saber que a experiência que você vai viver é tão única que tem grandes chances das pessoas não entenderem. Quantas e quantas vezes a pessoa que passou por um processo de mudança de país fica ali tentando explicar o que ela está sentindo, o que ela está vivendo, como que ela planeja o futuro a partir de agora. Então, eu falo muito isso para os pacientes. Entenda que no momento em que você decidiu fazer um processo migratório, você está vivendo um espaço da vida que é diferente. Não tente se encaixar de novo, nem no Brasil, nem no lugar onde você, nem no país de acolhida em que você foi recebido, porque não vai rolar, né? Você acaba Sim, de como se você abrisse um portal, né, da sua vida, da sua experiência humana, que agora ele é único. Então, por que vem o sofrimento muitas vezes? Porque a gente tende a ficar nessa comparação, seja com outros imigrantes que estão ali, seja com a vida que a Bárbara tinha no Brasil, que o Fábio tinha. Essa vida não existe mais, né? Ela sim. precisa ser ressignificada todos os dias. E o que você fala sobre a pressão, muito interessante também, porque há uma autocobrança muito grande com a pessoa que tem esse ato, né, de muita coragem, assim, de fazer a mudança de Sim, país. É como se depositassem, a gente deposita, né? Quem imigra e as pessoas ao redor depositam muita expectativa de que você dê certo. Porque é quase uma coisa sim, assim, ah, você decidiu ir, agora você só tem a opção
de dar seguir em certo. frente. Exato. E aí tem essa metáfora de queimar as pontes, né, de queimar os barcos. Só que a gente tira dessa equação a vida e a sua impermanência. Então, por exemplo, um trabalho que eu faço em consultório, né, tem esse espaço que é um ecossistema de saúde mental, que eu hoje estou à frente, lidero, que é a Navegantes, inclusive tem toda essa construção de mar e de travessias oceânicas, e a gente recebe com muita frequência, Fábio, os imigrantes de retorno. A gente chama essas pessoas de imigrantes de retorno. E eles recebem esse nome justamente porque não é porque você voltou para o Brasil que você deixou de ser imigrante. Com Tá certeza. marcado aí, né? Você foi imigrante e esse retorno, muitas vezes, também ele vai contar até com choque cultural reverso, né? Quando a gente volta e fala, gente, mas tá estranho aqui essas coisas, né? As pessoas não mudaram, mudaram demais. Então, eu acho que gostei muito dessa ideia e dessa perspectiva que você adotou. Aí a sua mudança de país. Legal. Sim. Isso tira, né, esse peso, como eu falei, faz com que a experiência seja uma experiência, no fim das contas, minimamente positiva. Eu costumo dizer para as pessoas também o seguinte: olha, você precisa entender uma coisa. Eu sempre sugiro que a pessoa, antes de se mudar efetivamente, faça uma viagem turística antes, para que ela possa ter a sensação do que é viver naquele local. E aí eu dou uma dica também, que é a seguinte: ao invés dessa pessoa fazer essa viagem para ir em pontos turísticos, porque todo ponto Isso. turístico do mundo é lindo, não tem nenhum ponto Exato. turístico que não seja, né? E toda a capital também, né? A capital, ela Sim, não necessariamente representa aquele país ali. exatamente, exatamente. Então, o que eu digo? Eu falo, olha, tenta procurar as coisas ruins, aquilo que você tolera e aquilo que você não toleraria viver. Então, quando você fala, isso aqui eu aceito, essa condição eu me aceito, essa aqui eu não aceito, eu sempre sugiro, né, as pessoas para irem pelo não, né? Ou seja, isso aqui eu não tolero de forma alguma. Porque isso vai eliminando a opção que ela não quer, que não faria bem para ela, né? Então, dessa forma, ela consegue ter uma clareza maior. Um exemplo, tá? Ah, é um tipo de país que a comida é dessa forma. Eu não aguento esse tipo de comida. Então, já você está eliminando essa possibilidade. Ah, é um calor extremo. Eu não aceito esse tipo de calor. Então, você está eliminando. Ou frio, ou chuva. Ou seja, coisas que são básicas do bem-estar, digamos, né? Que vai, por exemplo, eu estou indo para um local porque é o que dá para ir e é extremamente no interior de tudo. É uma pessoa que vivia em shopping, que vivia em cidade em movimento, que vai ficar apavorada tendo que dormir 6 da tarde. Nossa, Então, eu ia puxar esse gancho. Que é um interessante. impacto, né? Pelo não, a pessoa Totalmente. consegue saber o que é a melhor opção para ela, né? Olha, gente, é a primeira vez que eu e Fábio estamos aqui numa conversa, mas está bem alinhado com o que a gente trabalha hoje em consultório. Muito interessante isso, porque quer ver uma outra coisa que acontece, pegando esse último detalhe que você comentou, que é as pessoas, assim, elas vão fazer a mudança e elas até fazem uma pesquisa, muitas vezes a pesquisa é pelas vias digitais, que também é um perigo, né? Porque Sim. toda vez a gente tem que pensar o seguinte: olha, um influenciador, um criador de conteúdo, ele vai apresentar aquele país de acordo com o olhar dele. Não quer Perfeito. dizer que reflita a realidade, né? Verdade. E aí, às vezes, a pessoa faz uma pesquisa, ela até faz a pesquisa, assim, né? Tenta dar uma olhada para onde ela vai. Só que ela esquece de olhar, por exemplo, a região em que ela vai ficar. E aí existem muitos lugares, na verdade, todo lugar ele vai comportar uma diversidade de cultura dentro de um mesmo país. O maior exemplo disso é o próprio Brasil, né? Sem Eu dúvida. falo que eu moro aqui em Brasília. Brasília é uma cidade, gente, inventada, né? Tem uma série de coisas aqui artificiais, inclusive. Se uma pessoa que nunca veio no Brasil coloca os pés aqui e assume que o Brasil é Brasília, ela vai ter uma visão muito equivocada do que é o Brasil. Porque isso aqui não representa o Brasil em muitas medidas, e em outras representa muitíssimo. Então, eu já ouvi histórias, por exemplo, da pessoa fazer essa mudança de país e ir para uma região mais afastada, que é dentro da Itália, por exemplo. Ai, meu sonho é morar na Itália, a Itália é maravilhosa. A pessoa vai para uma cidade muito pequenininha da Itália. O interior sempre será, isso é um diagnóstico real,
de que vai ser um lugar mais tradicional, um lugar um pouco menos receptivo, né? Um lugar que tem mais posturas ali de introspecção. Então, tudo isso tem que ser analisado. Muito legal essa perspectiva, que é que a gente trabalha também. Comece pelo não, né? Quais são as coisas, quais são os valores essenciais para você que são inegociáveis? Sim. Como que funciona a saúde daquele lugar? E a gente está falando de um planejamento até mais extenso. Às vezes a pessoa tem um tipo de alergia específico. Aí ela descobre quando chega lá que a alergia dela pode ser piorada, a depender do lugar onde ela vai. Então, há profissionais que podem ajudar a gente, obviamente. Nem toda migração vai comportar isso, vai permitir que isso seja possível, né? A gente sabe que algumas pessoas precisam ser deslocadas quase que à força, né? Mas é muito legal a gente trabalhar sobre essa perspectiva de que dá para a gente se planejar um pouquinho mais. Eu acho que a gente investe um dinheiro muito grande em vias que não são interessantes para nós mesmos, que não são saudáveis. Igual eu estava conversando com uma amiga que também, de alguma maneira, ela trabalha nessa frente de assessoria para migratória, de alguma maneira, só que para outros países. E aí ela trouxe um dado muito curioso do quanto que as pessoas elas gastam mais. Existe uma estatística, né, de que migrantes em diferentes lugares eles acabam investindo mais em rotas não seguras, em rotas extremamente perigosas, né? Esses coiotes, uma série de rotas que são perigosas para si, há um dinheiro investido, e que se essa pessoa tivesse procurado pelas vias legais, ela teria um pouco mais de acesso, né? Sim. Mais uma vez, não é todo o caso, nem sempre isso vai ser possível. Mas se a gente pudesse informar um pouco mais, acessar um conteúdo como esse, né? Faz muita diferença, assim. Faz muita diferença. Eu falo isso para o pessoal, eu falo que o nosso negócio, antes de mais nada, não é documento, é informação. Porque Exato. Quando a gente leva a informação antes, a gente faz com que essa pessoa evite cair em certos buracos, em certos problemas, que às vezes ela está num meio que o caminho que vai ser direcionado para ela é aquele que é um caminho de ilegalidade. Então você consegue arrancar Sim. alguém desse ambiente e trazer para um ambiente daquilo que o governo estabelece, ou dos caminhos que o governo estabelece, você leva essa pessoa para uma chance de sucesso migratório muito maior, um impacto muito menor, constrangimentos menores. Então, a chance dela ter sucesso imigratório é muito maior quando ela vai pelas vias corretas, vamos dizer assim. E você falou que você é filha de imigrantes. Os seus pais, eles são Sim. de onde? Eles são de que região? Olha as coincidências, claro. Eu falo que eu passei essa experiência migratória num outro lugar, né? Num lugar de filha, e é também uma experiência que me privilegiou entender muita coisa, porque eu comecei a estudar qual que era a experiência das pessoas que ficam, né? Toda vez que a gente fala de migração, a gente fala das pessoas que vão. Sim. E pouco se fala de quem fica, né? Por isso que a gente diz que a imigração é esse grande evento, essa grande experiência que impacta muitas gerações. Sim. Né? Então, tanto meu pai, quanto a minha mãe, quanto a minha irmã mais nova, moram aí em Portugal, nos arredores de Lisboa. Que legal. E aí também tem uma ligação muito forte com Portugal, acaba que eu tenho a oportunidade de ir sempre, né? Até um pouco do trabalho que é feito, né? Eu tenho muitos pacientes aí, então tenho um carinho pela região, assim. E a minha mãe foi em 2018, ela foi primeiro, ela foi a pessoa que iniciou esse processo migratório, e aí em seguida a minha irmã foi, e depois o meu pai. Legal. E nessa altura, né, as pessoas me perguntam sempre porque se eu tenho vontade, ou se eu já fiz esse processo migratório, e eu tinha alguma vida estabelecida de fato aqui em Brasília, né? Trabalhei muitos anos no corporativo. Então, quando a gente trabalha muitos anos numa empresa, né? Trabalhei mais de 8 anos, quase 10 anos, numa empresa de bebidas muito grande. Então, eu tinha ali um trabalho que necessitava de mim, estava muito engajada nesse trabalho. E aí, nessa altura, eu já tinha começado a atender em consultório, né? Aqui no Brasil, a gente tem muito isso de ter mais de um trabalho. Eu acho que quem migra também acaba passando por isso. Então, eu me dividia entre esse trabalho de psicóloga do trabalho, né? Essa atuação, e atendia também durante os finais de semana e nas noites, do turno ali de horas trabalhadas. E aí eu recebi a primeira paciente imigrante no meu consultório, no atendimento online. E coincidentemente, aí de Portugal também, inclusive, era uma brasileira aí em Portugal, a paciente.
E quando eu recebi aquele caso, né, quando eu escutei aquela história, eu fiquei muito mexida, assim, muito tocada. Realmente aquela história me afetou, e até eram coisas que os meus pais traziam também a respeito do processo migratório. Só que quando a gente escuta de uma outra pessoa, né, com esse afastamento neutro ali de alguma forma, na verdade, de um afastamento importante que o psicólogo tem, né, do paciente, é diferente. Então, dali em diante, eu comecei a buscar informação, porque eu nunca tinha ouvido falar disso em nenhum curso de psicologia, na minha graduação isso nunca foi falado. Então, eu digo que eu fiz o caminho inverso da coisa. Muita gente se apaixona pela psicologia da imigração porque imigrou, ou porque teve uma matéria na faculdade que falou sobre isso. Eu acabei que não tive essa oportunidade. Eu literalmente criei esse espaço, né? De muita curiosidade e interesse. Falei, gente, quais será que são os estudos para essas pessoas que estão em deslocamento, que estão migrando, né? E aí eu encontro essa área específica aí chamada psicologia intercultural, que estuda os processos de cultura, que estuda os nossos processos psicológicos, né? Enquanto a gente se movimenta. Então esse é o resumo assim da história toda. Que é justamente esse seu projeto Navegantes, né? Que é Sim. ali que você me dá mais detalhes aí sobre esse seu projeto para o pessoal também saber aqui um pouco mais. Claro, é legal falar disso, né? Porque muito pensando nas necessidades dessa pessoa que imigra, se a gente, Fábio, eu acho que você já passou por isso também. Nem toda regra se aplica ao imigrante que te procura. Então, por exemplo, Bárbara, para toda pessoa que te procurar, você vai indicar terapia? Não. Apesar da terapia ser muito importante, algumas pessoas, em determinados tempos da vida, elas não vão precisar de terapia. Vamos pensar na seguinte situação. Imagina que tem uma pessoa que está fazendo uma migração forçada, né? Ela está vivendo riscos e, enfim, passando por vulnerabilidades difíceis. Será que ela vai ter 1 hora por semana para sentar, né? Um lugar seguro? Às vezes ela não tem esse lugar seguro para fazer terapia. Sim. Mora numa casa compartilhada com várias pessoas. Então, assim, a Navegantes, ela nasce a partir dessa necessidade que o próprio imigrante nos coloca de alguma forma, né? Sim. Então, eu falo que é um ecossistema de saúde mental para quem migra. Então, eu não estou sozinha nesse projeto, eu sou a pessoa que lidera e que fundou, mas ali a gente oferece não só psicoterapia, como terapia de casais, terapia de famílias, o preparo também migratório é um serviço que é uma solução ali presente dentro do projeto. A gente também oferece o que é chamado de treinamento intercultural, que pode ser estendido a empresas. Então, vocês mesmos aqui, dentro da atuação de vocês, pode ser que vocês recebam um grupo específico que é coeso, que tem ali, né, homogêneo de alguma forma, e que vão fazer uma mudança de expatriação de uma empresa, por exemplo, né, de outra empresa que os expatriou. A gente tem a possibilidade de oferecer o treinamento intercultural, que não é psicoterapia, mas é um treinamento onde você pode trabalhar habilidades para essa chamada aculturação nesse novo lugar. Sim. Que é o que a gente sempre fala, você não vai se ajustar a Portugal, por exemplo, né? Não é ajustar, você vai incorporar aquilo que você trouxe da sua cultura, olhando para esse novo local, e você vai integrar as duas coisas. Você não precisa abandonar quem você é, né? O Fábio do Brasil não precisa morrer. Então a gente trabalha muito nessa perspectiva, né? E de consultorias, palestras. Por isso que é um ecossistema em saúde mental e não só terapia aqui no 1 a 1. Muito bom mesmo. É interessantíssimo isso, porque foi o que você disse, cada caso é um caso. A gente hoje, infelizmente, está vivendo um mundo, né, em guerra. Então, uma pessoa que teve sua casa destruída lá, a gente fala de Ucrânia, de Israel, Gaza, toda aquela confusão que a gente está vivendo nesse momento, né? Simplesmente essa pessoa teve que largar tudo, ela não teve opção. Ela teve que sair para sobreviver, né? Da mesma forma, existe a outra pessoa que está falando agora na sua casa, quer saber, vamos sair daqui? Vamos para um outro local? E a outra vai falar, vamos planejar para ir no ano que vem? Ou no fim do ano que vem? Ou seja, são vários tipos. E todas elas têm necessidade, porque tem um ponto aqui. Quando eu tenho um filho de 11 anos e um de 5. Quando o meu filho, que na ocasião tinha 9, quando a gente veio para cá, ele veio, ele não aceitava. Ele falava, eu estou num hotel. A cabeça dele era essa. Ou seja, ele não queria. Por quê? Porque ele tem os amigos do Brasil. Então, isso foi uma coisa que machucou muito ele no início. Até
ele fazer bons amigos também aqui. Então, a escola foi muito importante, né? A igreja, as interações que ele tem com outras crianças da mesma idade, Uhum. fez com que ele agora agora ele fala, não, eu prefiro aqui. Eu gosto do Brasil, mas eu prefiro aqui. Então, Legal. isso, imagina, se isso fere, né, alcança uma criança, que dirá uma pessoa com meia idade, adulta ou idosa, porque tem aqui um ponto que também é muito sensível, né? Que é o ponto da perda, né? Do Sim. falecimento, que pode Uhum. acontecer. Né? A gente não tem o Sim. controle disso, né? Então, ter isso em paz, né? Eu tive recentemente uma pessoa conhecida que acabou perdendo o pai, assim, graças a Deus, ela conseguiu ainda ir antes e tal, né? Se despedir, mas muita gente sofre muito por essa razão. Puxa, não pude estar Sim. no enterro, não pude ver, né, uma última vez, me despedir, né? Então a pessoa meio que Uhum. tem isso, sabe? É difícil falar sobre esse assunto, né? Aquilo que você estava falando lá do deserto que a gente não quer conversar, né? Mas Exato. é uma coisa que a pessoa precisa estar acontecendo o que era para estar acontecendo, né? Mais ou menos isso, né? Meio que difícil falar sobre isso demais, né? É difícil chegar É, num conceito, né? e eu acho que assim, a gente volta para aquele ponto comentado aqui, né, sobre a consciência, a tomada de consciência de alguns processos enquanto você imigra. E um deles, né, que a gente fala muito é sobre o luto mesmo, né? O luto Sim, que não está associado necessariamente à perda de um ente querido, mas é assim, você vai passar por um processo em que você invariavelmente vai perder uma série de coisas. Vão ser muitas rupturas, vão ser muitas perdas. E aí é curioso você falar da criança, porque as crianças elas nos ensinam demais, né? Parece que elas têm mais liberdade para expressar essas coisas, e é papel dos pais, é papel da sociedade de modo geral acolher isso nelas. Porque sim, a gente é que tem dificuldade de lidar com esses sentimentos, né? A gente é que fica querendo esconder, reprimir, né, fingir que tá tudo bem. Então, ali o seu filho ele foi muito honesto com o sim, que ele estava passando, né? Ele não escondeu o fato de que ele estava sentindo falta, né? E que era importante para ele os vínculos que ele tinha no Brasil de alguma forma. Porque passar pelo luto é isso. Ninguém é ileso ao luto. Não tem como a gente não viver lutos, incluindo esse último que você comentou, que é a perda de alguém querido, alguém que você ama. Né? Mas a ideia é que a gente não fique ficcionado ali, parado nessa etapa da vida que é o luto. O luto ele é para ser atravessado. Você tem que chegar do sim, outro lado, né? Para que o sofrimento não seja mais presente. Então, a gente nem fala sobre luto bem-sucedido ou luto, um luto de sucesso. Não, todo mundo vai passar pelo luto. Mais cedo, você tendo consciência disso, né? E eu acho que essa é uma consciência que não dá para a gente também esconder. Por exemplo, eu falo sim. daqui, hoje, inclusive, dia 22 de outubro, é aniversário do meu pai. Então, Olha, é mais um aniversário que a gente passa distante. Então, assim, sim, no início, isso era muito difícil, porque são datas que você vai lembrar da pessoa, você queria estar com a pessoa, né? Tem tudo isso. Hoje, tanto eu quanto meu irmão, porque eu tenho outro irmão também que não migrou, né? E aí a gente é bem próximo, assim, a gente se organiza previamente para fazer com que tanto ele quanto a gente sinta um pouco mais essa distância encurtada. Como você falou que sente, né? Essa ideia, olha, eu moro no sim. aeroporto a 10 horas daí. Então a gente se Uhum. prepara antes, a gente prepara um presente antes. Ele vai acordar já com um presente ali, com uma carta escrita à mão, porque tem a mudança de fuso. Então, a Sim, proposta que eu sempre faço é: que tipo de estratégias você vai adotar para tentar encurtar essa distância? Porque não tem como encurtar ela por completo. É fato, né? A gente está em continentes diferentes. Mas vem também de uma aceitação interna, né? A gente fica querendo não aceitar e fica querendo, não, mas tinha que ser assim, se eu tivesse no Brasil. Aí alimenta pensamentos que são irreais, né? Por sim, exemplo, eu já ouvi muito, e aí é porque a pessoa tá sentindo uma dor muito forte, da pessoa dizer assim: olha, mas eu acho que se eu tivesse no Brasil eu poderia ter feito alguma coisa, eu poderia ter evitado, eu poderia ter feito, né, mais, ou e às vezes não, às vezes era o sim, momento da pessoa, né, de partida. A gente não tem controle sobre a morte, por exemplo, né? Então eu sim. acho que essa tomada de consciência e você estabelecer como que você vai querer nutrir esse vínculo. Eu sempre uso o exemplo de uma paciente que eu tenho que
ela mora muitos anos fora, muitos anos mesmo, assim, já morou também em países, né, diferentes, culturas diferentes, asiáticas, enfim. E aí ela conta que ela tem uma estratégia de manter bons vínculos com os amigos dela que são próximos. Então, assim, ela tem uma disciplina, literalmente uma disciplina, para que esse vínculo não morra. Então, sei lá, a cada segundo domingo do mês, ela tem uma ligação recorrente com esses amigos. Legal. E eles legal. também são expatriados, também moram em outros países, eles quase que, olha, esse dia aqui é um dia sagrado, eu vou ter um contato aqui com a pessoa e a gente vai conversar e tá tudo certo. Então, aí a gente adotando essas estratégias também para ver o que funciona para nós, né? Sim. E hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor, né? Coisa que quem fazia Sim. isso há 30, 40, 50 anos atrás, né? O meu sogro, por exemplo, ele estudou nos Estados Unidos, né? Numa fase da vida dele, e era carta. Sabe-se lá Sim, quando que a carta ia chegar, né? Uma coisa, por mais que pudesse ter ali algo emocional, né? Mas, poxa, não era ouvir a voz, não era ver, né? Então, hoje, digamos assim, hoje a tecnologia ela faz com que a gente esteja olho no olho, como você está em Brasília, eu estou em Portugal, e a gente está aqui falando como se estivesse diante de uma mesa, conversando, né, como se estivesse juntos aqui no mesmo ambiente. Né? Então, hoje talvez seja mais tranquilo o processo imigratório, porque a gente tem essas sim. ferramentas, né, que trabalham aí ao nosso favor. Né? E vocês, Bárbara, tem também um podcast, é isso? Temos É o o ponto de podcast, partida. ele é o ponto de partida, podcast. Legal. Ele é um espaço, e achei lindo aqui a estética, a forma que vocês apresentaram, muito bom. Me inspira também, de certa maneira, muito legal o projeto. E esse podcast ele nasceu um pouco antes da Navegantes, ele não tem ligação direta assim com esse Uhum. ecossistema de saúde mental, mas foi com uma amiga advogada, a gente se cruzou na vida, assim, porque na época a gente participava de hubs e de espaços de empreendedorismo feminino, né, pelo mundo. E aí a gente se conheceu nesse grupo e a gente começou a perceber que as nossas áreas elas eram correlatas. Ela dentro do campo dela de direito migratório e eu enquanto psicóloga. Porque volta e meia a gente atuava ou tinha acesso a casos, né, que precisavam de um apoio jurídico e ora precisavam de um apoio psicológico. Psicológico. Então, desse encontro a gente criou o Ponto de Partida Podcast, ela chama a Natália Alayon, minha parceira de mesa, Legal. e a cada semana aí a gente trabalha por temporadas também, a gente conversa com imigrantes que estão pelo mundo, com pessoas que estão se deslocando. Essa temporada em específico a gente está falando com brasileiros que empreendem, empresários no exterior, né? Inclusive, olha, que tem tudo a ver chamar o Fábio para já para Legal, o próximo episódio, a gente já faz uma dobradinha e você está super convidado também. legal. Prazer. Legal. Poxa, muito bom. Esse podcast, o nosso podcast, né, o Em Miúdos, ele Sim, nasceu primeiro, o projeto foi dar voz aos nossos clientes, né? Eu queria, perfeito. de alguma forma, eternizar a história de vida deles. Então Aham. eu pensei assim, bom, enquanto o YouTube existir, a história deles vai estar É o melhor disponível, lugar. né? Vai estar disponível Sim. e isso serve como um documento para próximas gerações, para os familiares, para os amigos, né? Então, num primeiro momento, foi contar as histórias dele, porque procuraram fazer um processo de cidadania portuguesa, italiana, né? Espanhola, o Legal. que seja. E só que no meio desse processo, a gente foi conhecendo outras pessoas que necessariamente não eram nossos clientes, ou alguém que a gente tivesse Clientes. cuidado dos processos, e que também empreendiam fora, ou que tinham feito uma imigração para um outro país, ou que tinham algum assunto correlato a isso, ou uma experiência de vida legal, porque o bom é conhecer gente nova, né? Tá. Então, Uhum. isso a A gente gente conseguiu precisa. abrir, sem Uhum. dúvida, faz muito bem, né? Conhecer uma É. pessoa nova, né? E isso ajuda, inclusive, a sair de momentos de depressão, de ai, ninguém me ama. Aí você conhece uma pessoa nova que vai te amar, pronto, está resolvido. Né? Então, conhecer Sim, alguém sim. novo, um novo amigo, né? Ter novos, conhecer novas pessoas, né? Isso faz toda a diferença, né? Abre muitas portas, né? Total. E esse acabou sendo o nosso ambiente, e lógico, pelo fato de eu estar aqui, ficou muito mais
interessante a gente fazer nesse modelo. Infelizmente, não é presencial, mas a gente, por sua vez, consegue falar com gente do mundo inteiro, em qualquer lugar, qualquer fuso, né? A gente consegue trocar ideia e trazer essa vivência para alguém que está pensando em fazer, outro que já está em processo de, né? Ou outro que fala, nunca vou fazer esse negócio, mas é interessante esse assunto e quero saber um pouquinho mais, né? Nossa, Então, muito bom. Que legal. essa é a ideia. Eu também quero, claro, que as pessoas consigam fazer networking, conhecer pessoas novas. Às vezes eu falo aqui, a pessoa às vezes está num projeto, está procurando um sócio, eu falo, fala do teu projeto, vai que o teu sócio está Olha só. assistindo aqui, ou está fazendo, e eu já vou entrar no outro gancho aqui, escrever um livro, está com uma mentoria, tem um atendimento personalizado de alguma forma, deixa aqui as suas redes sociais, que às vezes alguém pode estar precisando exatamente do que você tem para oferecer. E aí eu vou entrar aqui no próximo gancho, que você é coautora de um livro, não é isso? Que é o livro Sim, Mulheres que Transformam Mulheres. É isso? Me sim, conta é um isso pouquinho da ideia mesmo. desse livro. Claro, claro. E trazendo isso que que você acabou de mencionar, isso é um fator de proteção para quem migra. A gente precisa sair da nossa zona de conforto quando a gente faz a mudança de país, porque geralmente a gente faz essa mudança, né, 30 a mais, eu costumo brincar, e é muito difícil fazer amigos ou, enfim, Sim, nutrir relações num mundo tão corrido. Então, se você está passando pelo processo de imigração, invista seu tempo e a sua atenção em construir laços verdadeiros, assim, sabe? E laços mesmo de vínculo, que não necessariamente é uma coisa interesseira, não. É um sim. vínculo em que você vai nutrir esse vínculo, dar atenção a essa pessoa e pensando que isso é um fator preditor de saúde para você. E que pode, obviamente, como você falou, lá na frente, ser uma parceria de trabalho, ser uma sociedade. E o livro, ele também foi um momento assim na minha vida, porque esse mesmo grupo que eu mencionei, chama FICA, o nome desse grupo. É um Legal. grupo de empreendedorismo feminino, é um hub mesmo, assim, em que essas mulheres se conectam e participam ali de alguma forma. Eu conheci a líder desse grupo, e na altura surgiu aí a oportunidade da escrita desse livro com autoras do Brasil inteiro. E aí eu disse sim para esse projeto, né? E tive a chance de entrar em coautoria ali com essas demais mulheres, e que foi muito diferente a escrita em grupo, né? Porque a gente Legal. que estuda e está na academia, às vezes, né? Academicamente tem a escrita acadêmica, a gente está sempre escrevendo de alguma forma, mas é diferente quando você faz esse processo no coletivo. Eu gostei muito da experiência, né? Penso em continuar escrevendo aí solo e em outras oportunidades de projetos futuros, mas foi bem interessante assim a experiência. Eu tive a oportunidade de conhecer essas mulheres presencialmente, Legal. porque é isso que você falou, o mundo é muito grande, mas ao mesmo tempo parece que a gente está na mesma aldeia, no mesmo quintal, né? Você vai para uma Exatamente. cidade, conhece alguém, e depois tem um encontro presencial que te possibilita conhecer essas pessoas. Então, foi uma experiência bem interessante, assim. Sim. No final, todo mundo conhece todo mundo. No Todo final é mundo, isso. gente, é uma bolha, todo mundo se conhece. Exatamente, exatamente. E você, ao longo desses anos de experiência, você já atendeu pessoas em mais de 20 países, é isso? Já tive essa Nossa, oportunidade. que legal, que Muita legal, gente. que A legal. E maior assim, parte desse, desculpa, vai, fica à vontade, pode falar. eu ia dizer assim, a maior parte desse público é composta por brasileiros, mas eu também tive a alegria de atender pessoas de outras culturas, né? Então, tive a oportunidade de atender angolanos. Dentro do consultório também a gente faz atendimento de venezuelanos, peruanos. Então, assim, é importante marcar isso, porque mesmo que a pessoa tenha como idioma em comum o português, ou o espanhol, ou o portunhol, quando você atende uma pessoa de outra cultura, é muito diferente, né? Para que você acesse esse paciente, para que você tenha um ambiente ali compartilhado, terapêutico, Uhum. precisa de um aprofundamento muito grande naquela cultura, né? Então, um pouco por aí. É uma troca, literalmente, né? E para você trocar, você tem que saber o que o outro tem, né? Exato, Não é? Você exato. precisa se aprofundar ali naquela realidade, naquela cultura, né? Às vezes é uma coisa que é comum para a gente, para outra pessoa, às vezes não é, dependendo do estado de espírito e financeiro e de realidade de vida, é, é de fato assustador. Eu tenho uma frase comigo que eu costumo dizer,
que é a seguinte: ninguém deseja aquilo que não conhece, né? Se você não conhece alguma coisa, você não vai desejar aquela coisa, né? E a gente tem vivido tempos tão estranhos, né, de doença mesmo, né, psicológica, porque você está, por exemplo, no Brasil, numa cidade, só que você está concorrendo com uma outra grande empresa dos Estados Unidos. É isso mesmo. Você concorre com a livrariazinha, sabe, do bairro, por exemplo, que vendia ali para o bairro, aquela coisa toda. Agora ela está concorrendo com a Amazon. Agora ela está concorrendo com o Mercado Livre, né, com uma outra grande empresa que seja de entrega. Então, no fim das contas, hoje você entra numa espécie de ansiedade, né, num momento que você fala assim: nada do que eu fiz é suficiente, nada do que eu construí é suficiente, nada do que... E você acaba deixando de ter prazer nas pequenas coisas, né? No fato de estar num outro local. Eu brinco com as pessoas assim também, Bárbara, eu falo assim, né, para minimizar as diferenças. Eu falo assim, ó, Brasil e Portugal é igualzinho de segunda a sexta. A única diferença é que no fim de semana você está na Europa. Exato. Está gastando em euro. Exatamente. Exato. Então você às vezes vai estar mais perto de um outro país, você vai estar perto de uma outra, de um passeio, qualquer coisa para você. É que no Brasil a gente não se liga nisso, mas você viajar para um outro estado no Brasil é uma viagem, é uma nova experiência, uma outra cidade é uma outra experiência. Só que às vezes, eu moro aqui, então você não leva tanto a sério. Quando você está fora e você de fato é o imigrante ali naquela história, tudo vira motivo de alegria, de novidade, de fato novo. Então você acaba tendo uma perspectiva de você olhar uma pichação na parede e falar: olha ali, que pichação legal, né? Tipo, porque você está com uma outra perspectiva de vida, né? Então, eu acho que essa virada, esse planejamento emocional, psicológico, né? Ter consciência disso, dos pontos positivos, dos pontos negativos, daquilo que você pode ter controle, daquilo que você pode não ter controle. Mas o principal é você poder aproveitar a oportunidade que chegou na tua vida. Então, se vai ser por um mês, se vai ser por um ano, se vai ser por 10 anos, o que importa é que você possa aproveitar, não é isso? É isso mesmo. E assumir que essa nova perspectiva, ela pode ter o tom tanto positivo quanto negativo, a depender de como você encara as coisas, né? É claro que a gente não está falando aqui, né? A gente não está trazendo a ideia de você descartar o que é negativo, o que é difícil, o que é desafiador. Mas, de fato, é uma escolha sua em que lado você vai focar, né? Onde é que você vai dedicar a sua atenção? Igual eu falo muito que a imigração possibilita que a gente tenha um olhar de aprendiz, de eterno aprendiz. Porque se você encara esse processo nesse ponto, você aprende muita coisa, né? Você vai com o pé preparado, o coração aberto para aprender muita coisa. Então, isso é o diferencial de alguém que imigra e vai ter um processo assim mais saudável, mais cheio de sentido também, porque o sentido é muito importante, né? Muito bom, muito bom. Nossa, que aula que tivemos aqui hoje. Foi um Passou prazer estar muito aqui, foi uma rápido. honra. Poxa, foi Verdade. maravilhoso, Bárbara, de verdade. Está mais do que convidada para um próximo episódio, né? Qualquer Com projeto certeza. novo, qualquer história legal. Fábio, conversei com uma pessoa assim, olha, isso aqui está mais do que convidada. Vai ser um prazer. Por favor, vou te dar um espaço aqui para você falar suas redes sociais, dos seus projetos, como que o pessoal pode te encontrar. Fica à vontade, que esse espaço é seu. É isso. Foi uma honra imensa estar aqui. Realmente, enquanto eu falava, eu aprendia muito. Muito bacana saber que existem pessoas trabalhando dentro desse cuidado, realmente. Senti muito cuidado da parte de vocês. E que bom que vocês abriram esse espaço tão importante, valioso aqui, para quem se relaciona com miúdos. Muito bom. Legal. Bom, gente, eu estou no Instagram. O meu Instagram pessoal é o Escuta Babi, mas lá eu falo muito sobre migração, sobre deslocamento. Eu trago esses diálogos um pouco mais para perto. E o Instagram do projeto Navegantes é Os Navegantes com 2 T's. Então, vocês que querem saber um pouco mais desse deslocamento pelas vias marítimas, histórias também de muitas pessoas que estão hoje vivendo a vida no mar,
né? A gente tem a Tamara Klink, que está super conhecida a partir de agora. Então, a gente conversa muito com essa população nômade também, os nômades digitais, e quem veleja também por aí, que são essas pessoas que estão em deslocamento. Então, sintam-se à vontade e acolhidos a conhecerem mais as nossas páginas. Maravilha, maravilha. Bárbara, muito, muito, muito obrigado. Mande os meus parabéns aí para toda a equipe, para todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Você não tem ideia quantas pessoas são transformadas, são impactadas, quantas histórias que poderiam ter um destino de fracasso vão virar histórias de alegria, de conquistas, de vitórias, de boas risadas por conta das instruções que vocês dão para as pessoas também. Então, estou muito, muito feliz mesmo. Foi maravilhoso, a hora voou aqui e a gente falou sobre vários assuntos e com certeza tinha mais história para a gente conversar. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Maravilha. Bom, e para você que assistiu esse nosso episódio até o final, não se esquece de se inscrever no nosso canal, compartilha essa aula que foi dada aqui hoje, escreve aqui nos comentários, escreve a tua experiência aqui nos comentários, se você já imigrou, se você quer imigrar, se você já está no meio do planejamento, que a gente vai te responder com o maior prazer. E até o próximo. Tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau, Bárbara. tchau. Tudo de bom.